Olá, meu nome é João Victor, sou do curso de História e Licenciatura da UFRN e realizo essa entrevista com a professora Lilian. Bom, do que trata e qual é a finalidade da entrevista? A entrevista de agora tem a finalidade de compor um acervo digital com as memórias de vida e trajetória de professores de História. Trata-se de um projeto orientado pela professora Aline Pranto e pelo professor Paulo Souto, ambos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Bom, professora Lilian, a primeira pergunta que lhe faço é a seguinte: quem é a professora Lilian? Nome completo, idade e qual sua origem? Se é de Natal, de outro município do estado ou se vem de outro estado? E aproximadamente quantos anos a senhora leciona? Olá, João. Então, meu nome é Lilian Ligiane da Silva Cabral, tenho 41 anos e não sou de Natal, não nasci em Natal, nasci em Manaus e vim para cá criança e estou aqui desde então. Eu comecei a trabalhar em sala de aula, a lecionar com 18 anos. Então, eu tenho uma média aí de uns 22, 23 anos de sala de aula. Eu sei que é exatamente no ano 2000. Foi o primeiro ano que eu entrei em sala de aula, como na época chamava de estagiários, o que hoje se chama de professor seletivo. E na época a gente não precisava ter concluído o curso. Eles pegavam estudantes do curso de História e a gente já podia fazer substituir professores que estivessem de licença. E foi no ano 2000 que eu comecei e não parei mais. Nessa fase inicial, professora, da vida da senhora, quando a senhora veio para Natal e até o período da escola, quais foram os aspectos mais marcantes antes da senhora ingressar na universidade? Mas, bem, eu não me recordo assim, não sei se eu tive aspectos marcantes na minha vida escolar. Acho que a minha vida escolar, como estudante secundarista, eu acho que foi algo normal, tranquilo, né? Eu fui uma criança que tive dificuldade de aprendizagem no ensino fundamental. Eu era uma criança muito tímida dentro de sala. Fora de sala de aula, eu me soltava, horário de intervalo e tal. Eu acho que eu fui uma criança que teve problemas de aprendizagens devido a outras questões maiores, questões familiares. E isso repercutia na minha aprendizagem. No ensino fundamental, eu vi, posso te afirmar que isso foi mais forte. Quando eu estou na saída do ensino fundamental para ingressar no ensino médio, aí eu tive uma melhoria enorme, um avanço muito grande na questão de aprendizagem. O ensino médio para mim não foi algo complicado, difícil, como eu vejo muitos alunos relatarem. Para mim foi mais difícil o ensino fundamental, mas devido às questões da vida pessoal que acabavam interferindo ali na minha aprendizagem. Não sei se consegui responder tua pergunta, mas eu não vejo aspectos assim marcantes. Acho que foi algo normal, é o trivial, digamos assim. Respondeu bem, professora, respondeu bem a pergunta. Mas nessa trajetória de ensino, no ensino médio mais precisamente, quais foram os fatores que fizeram a senhora escolher o curso de História? Tinha mais aptidão? Gostava de algum professor? Tinha alguma outra escolha? Mas o curso de História se sobressaiu? Então, aí é uma aventura. A minha escolha de história. Vamos lá. Eu sempre soube que humanas era a minha área, né? Eu era muito boa nas disciplinas de humanas e as disciplinas de linguagem também. Mas essa coisa de humanas me atraía mais. Então, essa seria a minha área. A área de exatas e saúde era fora de cogitação para mim.
Tive professores de história no ensino médio, mais precisamente no terceiro ano do ensino médio. Eu tive excelentes professores de história, sabe? Muito bons mesmo. Mas não foi inspirado em nenhum professor, na verdade, foi uma escolha quase que aleatória, porque eu queria fazer direito, mas a minha maior necessidade em termos de vida naquele momento era trabalhar. E no meu seio familiar, minha mãe só deixaria trabalhar se eu entrasse na faculdade, se eu entrasse na universidade. E ali eu pensei eu queria fazer direito, mas não tinha intenção de fazer direito para ser advogada, eu tinha intenção de fazer direito para ser promotora ou delegada, era minha intenção. E naquele momento eu vi, na hora de me inscrever, eu queria trabalhar e eu precisava trabalhar, eu precisava ganhar meu dinheiro. Só que se eu fosse reprovada no vestibular, eu não ia conseguir trabalhar. E aí eu estava na fila da inscrição e minha primeira opção ia ser direito, né? Na fila eu disse, eu acho que eu não passo. Eu acho que talvez eu não tenha estudado o suficiente e eu não vou passar. E eu queria entrar na universidade. Aí eu pensei em botar sociologia e filosofia. E aí minha irmã mais velha estava comigo na fila da inscrição. Aí ela disse assim para mim: com filosofia e sociologia você não arranja emprego nem para caixa de supermercado, né? Foi a fala dela. E aí eu disse, então vou botar história. Eu sou boa em história, eu gosto de história, eu vou botar história. E foi assim que eu acabei ingressando no curso. Entrei direto, né? Eu saí no meu terceiro ano do ensino médio, eu prestei vestibular e eu passei, eu entrei. E já foi ali, ingressei em história, mas não foi nenhuma escolha inspirada em alguém ou preparada. Foi uma decisão aleatória até. Entendi. Então, nessa fase, a senhora entrou no curso de História para trabalhar, né? E aí, aos 18 anos, começou a ensinar. Mas e a relação com o curso de História? Primeiro momento, boa, ruim? Quais são os aspectos de destaque que a senhora considera? Tipo, positivo, negativo? Se houveram dificuldades? Se sim, quais foram? Então, eu entrei no curso de História na UFRN. Eu tinha 17 anos de idade, no ano de 1999. E quanto a questões de dificuldades, com a minha primeira impressão, é tudo muito difícil naquele início, porque eu tinha 17 anos, eu não tinha uma bagagem de leitura que eu vi que desde o início era exigido ali, e eu não tinha. E quando eu entro, ainda o curso ainda era licenciatura e bacharel, era tudo junto, né? Não era separado como é hoje é separado, né? Era junto, a gente terminava, concluía o curso e recebia o diploma dos dois. E aquele momento é muito complicado. No início, aquele monte de texto, aquele monte de coisas para ler, sem nenhuma explicação mais didática, eu diria. Acho que a minha grande reclamação é uma reclamação de muitos estudantes quando entram na universidade. A gente se depara com professores que têm um currículo invejável, mas que infelizmente tem muitos professores que têm uma imensa dificuldade de ensinar, né? Meio que isso é um grande problema. E eu vi durante o meu curso de história inteiro pessoas que tinham uma dificuldade de passar o conteúdo, de ensinar, né, de ver qual é o cenário de aprendizagem que se tem ali. Engraçado que isso é uma coisa muito discutida quando a gente vai para o desempenho na área profissional, né? Quando a gente sai da universidade e vai trabalhar em escolas. A maneira como as pessoas aprendem, o que eu posso fazer para as pessoas aprenderem. Só que isso é meio que anulado quando a gente entra na universidade, porque eu não observei, não senti nenhuma preocupação
com relação a isso. Quando eu entro na universidade com 17 anos, eu me deparo com uma atividade que era considerada algo muito comum, que sempre pediam, que era o fichamento. Eu não sabia o que era um fichamento. Eu nunca tinha feito um fichamento na minha vida. E nenhum professor me ensinou o que era um fichamento. Quando eu fui perguntar a um professor o que era um fichamento, como fazia um fichamento, ele disse que eu procurasse saber, né? Porque agora eu estava na universidade e que eu procurasse saber como é que seria um fichamento. Fui tentar descobrir com minha irmã, que já tinha um ano de faculdade. Minha irmã meio que me explica assim, ó, eu faço assim. Eu também não sei ao certo como fazer, às vezes dá certo, às vezes eu tiro nota boa, às vezes eu não tiro. Para você ver. E como que a coisa era, né? Então, assim, eu acho que no início é uma coisa muito difícil, para mim é muito difícil, textos muito complexos. Eu tinha apenas 17 anos de idade, eu não trazia uma bagagem de leitura apurada, eu não vinha de uma família que tinha, que eu tive acesso a muitas leituras e variadas leituras. Então, era uma coisa que eu buscava na escola, mas mesmo assim eu não tinha esse amadurecimento necessário para tudo aquilo. E no início eu me dou muito mal, né? No início eu tiro nota baixa, no início é muito difícil para mim me adaptar àquilo ali, certo? Mas sempre tentando fazer, sempre tentando aprender. E à medida que os anos vão passando, a gente vai vendo que a gente tem que se virar lá dentro, porque senão a gente não sai lá de dentro. Quando eu entro, eu encontro essas dificuldades. No meu segundo ano de faculdade, eu começo a dar aula. E aí eu começo a ver que a universidade, o curso em si, ele não preparava ninguém para dar aula, sabe? E dali para frente eu não parei mais de dar aula. E não prepara. Você aprende a dar aula estando em sala de aula. As disciplinas de didática não preparam a gente para dar aula, as disciplinas do curso de História não preparam a gente para dar aula, e eu acho isso uma imensa falha dos cursos de licenciatura, ou dos cursos que, no meu caso, que eram os dois, né, tinha a parte de bacharel e licenciatura, porque isso é uma falha enorme. Tem muitos professores que, quando saem da universidade, se deparam com a realidade de escola, eles saem correndo, sabe? Eles fogem porque eles se assustam. Eu já vi isso nos meus 20 e poucos anos de sala de aula, tá? Eu já vi professor jovem desistir de concurso, porque disse, se eu soubesse que sala de aula era isso, eu não tinha feito o curso. Isso é uma falta de preparação muito grande, né? Porque as universidades elas deviam se preocupar em preparar esse estudante e não ficar amarrado só a uma teoria, que muitas das vezes essa teoria ela não vai ser aplicada. A teoria ela é extremamente necessária, claro, mas a gente tem que saber o que vai ser útil para aquele profissional. Eu penso dessa maneira. Já tem gente que vai dizer, não, a universidade... Eu já ouvi alguns comentários de pessoas dizendo que a universidade ela não tem que se preocupar com mercado de trabalho, o que vai ser útil ou não. Só que eu acho que é uma contradição muito grande quando a gente vê que tem muitos estudantes que entram na universidade para ir em busca de um emprego melhor. E em busca de um emprego, de um sustento, baseado em um curso, né? Eu acho que é uma discussão complexa, acho que cabe muitos olhares com relação a isso, mas isso ainda acaba sendo um grande problema. Quando eu entro na universidade, eu precisava trabalhar. O meu objetivo era trabalhar e eu precisava trabalhar. E eu comecei a trabalhar na minha área já, dando aula. Então, qual era a minha lógica enquanto profissional? Enquanto uma pessoa que precisava trabalhar, ter um salário, pagar contas, ter essa parte. Eu tinha que me aprimorar no meu campo profissional para que eu conseguisse crescer nele, ganhar meu dinheiro e me sustentar. Só que eu não via esse preparo vindo da universidade. O professor, muitas das vezes, ele vai se moldar, aprender executando em sala de aula. Eu acho que falta à universidade um respaldo maior para este jovem, para este profissional,
cada vez mais esses cursos, eles têm que preparar a gente para isso, para essa entrada dentro de uma sala de aula. Quando eu fiz, eu não tive esse preparo. Quando eu cursei, eu falo dessa experiência minha, né? Eu não sei como está, quais são os bastidores do curso de história hoje em dia, mas na minha época, não. Nenhum preparo a gente tinha para entrar em sala de aula e isso foi uma dificuldade muito grande. E outra grande dificuldade, essa questão de ver muitos professores, muitos mesmos, que tinham um currículo lindo, invejável, né? A parte de teoria tinha toda uma bagagem, mas não sabiam dar aula, não sabiam fazer o estudante aprender. Nem sequer ter um olhar de que dentro daquela sala de aula tinham pessoas que tinham aprendizagem tão diversas. E esse olhar, ele é exigido demais para o profissional de educação, quando ele sai das paredes da universidade e vai praticar, vai para uma escola pública ou privada. E se ele tem que ter esse olhar, entender e fazer uma adaptação da maneira dele ensinar e do conteúdo, por que que ele também não merece esse olhar quando ele se senta numa cadeira de universidade para cursar o curso que ele escolheu? Professora, eu me coloco em pleno acordo com muito do que a senhora disse. Concordo com as críticas e não tenho nenhuma moderação em falar isso. Eu, particularmente, vivo um pouco disso. A senhora falou que encontrou muitas dificuldades quando saiu, né? Ponto alto da trajetória, eu percebo, da senhora, foi que a senhora sempre teve o objetivo de trabalhar, de dar aula. Então, isso foi um objetivo inflexível na sua trajetória enquanto professora. Mas, logo após formada, a senhora iniciou a sua carreira, né? Como a senhora me disse. Mas aí, a senhora ensinou em escolas particulares, de cursinhos, ou as duas ao mesmo tempo, além da pública? Se sim, quais diferenças a senhora percebe? Antes, se a senhora quiser falar um pouco mais sobre as dificuldades que viveu, pode ficar à vontade. Então, João, meu filho, eu trabalhei em tudo que você imaginar. O que parecia de trabalho eu estava topando, né? A questão de eu amo dar aula, eu amo meu trabalho. E foi isso que me fez ficar no curso de História. Porque quando eu entrei em sala de aula, quando eu comecei a dar aula, eu disse: é isso que eu quero fazer. Isso aqui é para mim, isso aqui é minha praia. E eu não parei mais, né? Eu trabalhei muito em tudo que tu imaginar. Eu atrasei o curso, né? Eu atrasei o curso várias vezes porque eu precisava trabalhar. Então, se apareciam oportunidades, eu trancava a faculdade porque eu tinha que trabalhar. E eu trabalhei em escola privada muito. Eu saí da escola privada em 2019. Eu saí da escola privada. Então, eu trabalhei 19 anos, 18, 19 anos em escola privada, né? E já estava no estado quando eu saí da escola privada até. Eu trabalhei em escola privada, pequenas, de médio porte e de grande porte. Trabalhei em cursinho pré-vestibular, sim. Trabalhei em cursinho preparatório para concurso e escola pública, né? Hoje eu tenho duas matrículas no estado, né? Então hoje toda a minha carga horária de trabalho é na rede pública estadual. Trabalhei em tudo, do sexto ano a o cursinho preparatório para concurso. O que aparecia de oportunidade, eu estava ali trabalhando, eu estava ali fazendo. Quando eu trabalhava em cursinho, eu trabalhei em cursinho no interior. E quando eu trabalhava em cursinho, eu também elaborava os materiais, né? Ganhava por elaboração de material também. Dava aulão, final de semana, não tinha tempo, eu trabalhava. E aí eu fui aprendendo muito, né?
Eu aprendi muito mais trabalhando das necessidades que o trabalho me exigia para ser uma profissional melhor, para o conteúdo que eu tinha que dar, explorar, né, qual é a parte teórica que eu ia buscar dali, como eu ia melhorar aquilo para dar aula para aquele aluno, para o que aquela escola exigia, para o que aquela série exigia, né, para o que estava sendo exigido. E eu aprendi muito mais trabalhando do que dentro da universidade. E e trabalhei e fiquei porque gostei e gosto muito do que eu faço. Dificuldades a gente tem muito na questão do exercer a profissão de professor, tá? Porque quando você se depara e você faz a comparação de empresa privada para empresa pública, são coisas muito diferentes, né? A empresa privada, ela vem se transformando cada vez mais em uma empresa, onde o importante é que o aluno seja aprovado, porque ele paga, aluno X, a família paga em dia, aluno Y não paga. Então, como que se faz, né? Tem que manter o aluno na empresa. E isso é importante falar, porque não se sabe dos bastidores que acontecem de escola privada. Quem trabalha em escola privada, professores que trabalham em escola privada sabem. Tem os que vão confirmar e tem os que vão ficar calados ou não vão querer tratar do assunto para não se comprometer. Mas não é o meu caso. Então, assim, a escola privada, a gente escuta muita coisa do tipo, tem que aprovar aluno X, tem que aprovar aluno Y, alunos às vezes que não fazem nada, que não entregam nada, né, que não rendem, que não estão nem aí, que a família muito menos. Mas aquele aluno paga. E é muito passado na cara do profissional em muitas escolas privadas que o salário dele depende da quantidade de aluno, né? É exigido demais para o profissional na escola privada que ele tenha controle de sala de aula. Se ele não tem controle de sala de aula, ele é demitido. Só vai permanecer, se não tiver controle em sala de aula e continuar trabalhando naquela empresa, então tem as costas quentes. Tem a questão do QI, muito em escola privada. Né? Quem foi que indicou aquele profissional para aquele lugar? Às vezes o profissional nem é tão bom, mas tem um apadrinhado forte, né, para se manter ali. E isso é muito evidente. Eu acho até que a escola privada, ela vai, como eu posso dizer, ela vai moldar muito o profissional de acordo com o que a escola quer. E às vezes não dá para seguir muito uma ideologia de dizer eu não vou me moldar ao mercado. Às vezes isso se torna uma ideia muito romântica até para quando você tem que se lidar com a realidade, que muitas das vezes você vai ter que se moldar sim para você manter seu emprego, senão você está na rua, né? Eu já cheguei a situações em escola privada de um aluno ir para uma recuperação precisando de 10, não só na minha disciplina como em outras, e ele tirar meio ponto na recuperação, tirar zero, e o chefe chamar os professores e dizer que tem que botar o 10 na prova dele, porque a família daquele aluno tinha 3 filhos na escola, e se ele fosse reprovado, a família ia tirar. Entende? Isso é mercado. Isso é um mercado de trabalho. Eu acho que a escola privada, ela investe em muitas outras coisas, existe toda uma infraestrutura, né, com relação a ela, mas eu lhe digo que eu sou muito mais feliz trabalhando na escola pública, porque na escola pública eu posso avançar com aquele aluno, eu posso dar minha aula, eu posso criar, eu sou uma pessoa criativa. Então, eu posso criar um trabalho específico, eu posso tentar adaptar de acordo com a realidade daquele menino, daquela turma, do que ele pode. Eu posso tentar explorar diversas coisas que na escola privada eu não posso. A escola privada ela tem um formato e você tem que trabalhar de acordo com o formato daquele ambiente. Mas em contrapartida, quando eu vou para a escola pública e o profissional ele tem mais liberdade para fazer um trabalho muito bem feito,
liberdade que tem que ser bem administrada, porque a gente sabe que tem bons e maus profissionais em qualquer setor e em qualquer área, e não é porque é pública que tem que virar bagunça, certo? Eu nunca entendi isso. Até quando eu trabalhava em escola privada e na pública, a mesma aula que eu dava, assim, o mesmo nível meu era o mesmo comprometimento, nível. Eu nunca tratei aluno meu de escola pública de maneira desdenhosa, porque ele era de escola pública, sabe? E privilegiar a escola privada. Não. Mas tem profissionais que fazem isso, infelizmente tem. E o aluno percebe. O aluno ele saca isso de cara. Mas enfim, então eu acho que a escola privada, esse mercado é um mercado, você tem que ter este olhar. Acho importante que o profissional passe por ele, sim. Você aprende muito também nesse processo. Mas eu me considero mais hoje, né? Porque hoje eu também só trabalho na pública, não tenho nem mais tempo para a escola privada. Eu acho que a escola pública, eu sou muito feliz no trabalho que eu consigo executar na escola pública, muito mesmo, no trabalho que eu consigo executar lá. Claro que eu reclamo do que todo mundo já sabe, a infraestrutura, né, o descaso do poder público, né, com a infraestrutura, não só física, mas digital, tecnológica, para que esse aluno possa avançar. A gente tem muitos bons profissionais na escola pública que poderiam fazer muito mais se tivesse uma infraestrutura melhor. E a gente tem muitos bons alunos de escola pública. Se pudessem ter maior investimento nesse alunato, a gente também avançaria muito mais. Então, uma coisa é comprometimento do profissional, investimento que o profissional faz em si. Isso é uma coisa. E falta de estrutura na escola pública e falta de investimento no alunato é outra coisa, né? A sociedade às vezes gosta de confundir isso e botar num bolo só, mas são coisas diferentes que a gente tem que analisar, sabe? Eu acho que o caminho foi mais ou menos esse aí. Excelentes comentários, professora. Tenho que elogiar a perspectiva que a senhora coloca, né, da sua trajetória, a crítica que faz, a, a forma como a universidade ensina os alunos, né, e ao processo de mercantilização, né, do ensino, e que traz vários problemas, inclusive a falta de estabilidade do profissional. A senhora adiantou muito bem alguns tópicos que eu iria abordar. Mas, em suma, o que é que qual dica a senhora daria para o professor iniciante, para o jovem professor? Qual a maior lição que a senhora aprendeu nessa trajetória, né? Muitas das quais a senhora já disse no comentário, nos comentários que a gente vem fazendo. Mas qual a dica que a senhora dá para o professor iniciante? Bem, acho que a grande dica que eu posso dar é que esse professor iniciante ele tenha calma, né? Ele tenha calma no início, porque ele vai se deparar com um mundo selvagem. E ele tem que ter calma para ver realmente se isso é o que ele realmente quer. A gente hoje encontra uma realidade em escolas públicas e privadas de profissionais doentes, adoecidos, né? Adoecidos pelo trabalho, pela carga da vida, do dia a dia e não saber lidar com as questões do trabalho. Então, é um trabalho que vai lhe exigir calma para você pensar como que você vai fazer, como que você vai agir, né? Sem se agredir, porque o mercado já lhe agride muito e as situações, de certa maneira, já lhe agredem muito. O professor de sala de aula, ele não é só professor, né? Ele tem que ser professor, ele tem que ser psicólogo, ele tem que ser um administrador de conflitos, né? São muitos. Infelizmente, dar aula hoje em dia envolve questões diversas, né?
e ele tem que fazer o serviço dele, né? Ele tem que passar o conteúdo dele, ele tem que executar o trabalho dele da melhor maneira, fazer o aluno aprender, porque é um objetivo, que é alcançar a aprendizagem do aluno. Então ele tem que ter calma, tem que ter sensibilidade para o que ele vai encontrar. E tem que entender que não vai ser 100%, certo? Às vezes o professor início de carreira, ele quer atingir uma meta de 100% de tudo, né? De aprendizagem, de excelência. Não vai conseguir. Isso é um processo, isso é um caminho. Tem que se ter paciência para tudo, porque você planeja uma aula fantástica, você planeja um trabalho que você quer executar e tal. Você chega no dia, entra na sala de aula e você não consegue fazer. Mas o que é que você vai fazer? Você vai largar a aula lá com 50 minutos de aula para você dar? Não, você tem que readaptar rápido. Você tem que tomar decisões rápidas por minuto. Você tem que readaptar ao que está acontecendo ali, entende? O planejamento ele é muito mais um guia, né, para você do que uma Bíblia. É um caminho, mas não é um texto sagrado, entende? Porque você vai ter que lidar com adaptações, né? Então esse jovem iniciante, esse professor iniciante, às vezes jovem, às vezes não tão jovem, a gente tem professor que está iniciando de tantas idades diversas, ele vai ter que se deparar com isso, vai se deparar com alunos que são educados e com alunos que são extremamente mal educados. Vai se deparar com famílias que são presentes, cada vez menos, e vai se deparar com famílias que olham para a escola como um depósito de ser humano, como as horas que a família vai ficar livre daquela criança, daquele adolescente. E é na escola, às vezes, que essa criança e esse adolescente passam mais tempo. E é na escola que muitas vezes essa criança e esse adolescente escuta pela primeira vez um não. E muitas das vezes esse não sai da sua boca, que é o professor. E você tem que lidar com personalidades diversas, né? Com vivências diversas. Então, precisa se ter calma para não cometer certos erros, né? Certos, não trazer para si certos problemas, né? E tudo isso é um processo a ser construído. Não é uma profissão fácil, é uma profissão extremamente difícil, é uma profissão muito cansativa, né? Chega-se a um ponto de exaustão mental, muitas das vezes, porque você não só dá aula, você faz muita coisa. É uma profissão que você leva muito trabalho para casa, e isso é muito cansativo. E aí, o óbvio, que todo mundo já está cansado de saber, não é uma profissão que paga bem, né? Ninguém vira professor enganado, você não vai ganhar bem. Para você fechar um orçamento, você tem que trabalhar muito, né? Quando eu dependia só da escola privada, como eu trabalhava, né? Como eu trabalhava aqui e acolá e tal, para fechar um orçamento específico. Você tem que trabalhar demais. Se você vai para a rede pública, para você ter um pouquinho de estabilidade, aí você tem que ter 2 matrículas, que são 40 horas semanais. Então você dá uma média de 10 horas, de 10 aulas por dia. E isso é puxado. São 10 turmas diferentes que você entra, ou às vezes você tem 2 aulas em alguma turma, enfim. Mas isso é puxado. Isso exige um trabalho mental seu, grande. Sua mente está ali fervendo. Então, eu acho que às vezes o jovem professor, né? Esse professor que está iniciando aí, ele se choca com esse mundo, com esse mundo aí selvagem. Mas ele tem que entender que precisa se ter um pouco de calma para ver se você se adapta. Também não sou a favor de você ficar numa profissão que você não se sinta feliz, nem esteja satisfeito, porque ser professor no Brasil é muito difícil, tá? É muito difícil. Então, se você for dar aula insatisfeito, se você for ser um professor que é infeliz executando sua profissão, então você vai ser uma pessoa que vai adoecer muito,
você vai ficar muito doente. A profissão já vai lhe trazer certas doenças, né? Tá? Eu tenho coisas que eu adquiri com a profissão. Como, por exemplo, a minha voz hoje, né? Depois de 20 e poucos anos de sala de aula, a minha voz não é a mesma. Eu encontro alunos meus que foram alunos antigos, hoje já estão até na universidade, e já ouvi de alunos dizer assim: professora, sua voz está muito diferente, sua voz mudou. Hoje eu tenho problema em cordas vocais, outras questões que foram aparecendo devido a essa carga pesada que essa profissão exige da gente. Então eu acho que a pessoa tem que ter calma, tem que respirar em muitos momentos, tem que aprender a engolir alguns sapos, sabe? Às vezes engolir algumas coisas, tem que repensar e tem que saber se aquilo é para você, tá? E isso você só vai descobrir quando você começar a dar aula. Não tem outra maneira. Você só descobre quando você começa a ir para a sala de aula, como você começa a vivenciar as situações e os problemas que existem dentro das escolas. E são muitos problemas que existem dentro das escolas, dentro do cotidiano escolar. E você vai ter que ver se aquilo é para você. É para você? Show! Aí você vai prestar atenção nas pessoas, no contexto, no universo e ver como você vai executar. Outra coisa, o professor que está saindo da universidade, né? A linguagem da universidade, esqueça. Seu aluno não vai entender. Esqueça, fique tranquilo. Você vai ter que. Não é que você, eu aprendi tudo isso nesta linguagem, você vai ter que readaptar tudo. Você vai ter que readaptar para a linguagem do seu aluno de sexto ano, de uma criança de 11 anos, 10 anos de idade. Como é que essa criança aprende? O que eu falo? Quais as palavras que eu uso para essa criança entender o que eu estou dizendo? E isso vai se adaptando. Sexto ano é uma linguagem, sexto e sétimo é uma linguagem, oitavo e nono é outra linguagem, ensino médio é outra linguagem. Mas eu não posso trazer todo o meu embasamento teórico, eu tenho que selecionar pontos específicos, né? E eu tenho que estar tranquilo com isso. Não tenho que ficar desesperado com isso, não. Não vá ficar desesperado, senão você vai enlouquecer. Não é que você não sabe, você sabe, mas você tem que adaptar. E essa é uma grande dificuldade dos profissionais de educação. A adaptação de conteúdo, sabe? Como que eu adapto esse conteúdo? Como eu faço esse conteúdo ser importante para aquele aluno? Como eu apresento isso para aquele aluno? Como é que eu ganho a atenção dele para o trabalho que eu estou executando? E isso é uma coisa que a prática vai lhe ensinar. Você vai estudar, você vai ler muitas coisas, mas a prática vai lhe ensinar muito também. Mas você tem que estar atento e disposto, né, a se abrir para ver e disposto a ter a humildade de entender que às vezes você pode ter um currículo fantástico, mas você não atingiu o seu objetivo, que é a aprendizagem do aluno. E ter a humildade de entender, poxa, eu li tantos livros sobre isso, mas minha aula não foi boa. Eu não atingi. O que é que eu posso fazer para melhorar, né? Porque o professor, ele também é um prestador de serviço. O seu aluno é sua clientela. E como eu presto meu serviço da melhor maneira? Como eu atinjo o objetivo com a minha clientela? Então, isso é um trabalho a ser desenvolvido, pensado com muita atenção, com calma, e entender que é uma construção. É uma construção. E são muitas coisas para administrar, não é só dar aula. Isso é uma coisa também que esse professor que está saindo, vai começar a entrar em sala de aula, ele tem que entender. Não basta hoje só dar aula. É exigido muito mais coisas desse profissional. Excelente, professora. Eu agradeço pela entrevista. A senhora com certeza brindou a mim e a quem for escutá-la, né, com um material excelente. Mais uma vez, muito obrigado e concluímos a nossa entrevista. Obrigada eu.
João. Eu fico muito feliz de poder contribuir, tá? E sempre estou aberta para contribuir para o desenvolvimento e melhoria do ensino, da aprendizagem, tá? Seja para você, que é meu atual estagiário, está sendo meu atual estagiário, ou para qualquer outro estagiário que me apareça, eu sempre estou aberta para contribuir da maneira que for possível, tá? Eu que agradeço a oportunidade.